Então, Georgia, uma das coisas que a técnica me ajudou bastante eu comecei a técnica, eu ainda não era nem casada, mas eu passei minhas 2 gravidez aprendendo a técnica. E eu sinto que ela me ajudou muito. Tudo bem, tem a parte corporal, no sentido de aliviar qualquer dor que podia ter existido, a ideia também de estar mais presente com a gravidez, saber mais o que é que está acontecendo. Mas eu acho que com essa presença, ela me ajudou a passar por todas as transformações que se tornar mãe de uma forma mais consciente. E é isso que eu gostaria de falar hoje, mas como a técnica ela pode ajudar as mulheres, principalmente, que estão passando pelo processo de se tornar novas mulheres. Ou seja, quando eu fiz a minha primeira gravidez, eu fui de maiden to mother. Eu fui de mulher solteira para uma mãe. E essa transição é uma transição muito forte. Uma transição que a maioria das mulheres não conversam muito sobre isso abertamente, né? Mas é uma transição que a gente tem que aprender a ser um novo ser humano. E é uma transição também que qualquer coisinha na sua vida que você tem que trabalhar, elas aparecem e você tem que trabalhar. Qualquer coisinha que, né, na sua lineagem pode ter acontecido, vai acontecer, vai reaparecer. É um momento para a mulher que ela tem que aprender antigamente eu só tinha que cuidar de mim, mesmo assim talvez eu fosse boa nisso, talvez não tão excelente, boa o suficiente, agora tem que ser eu, mais outro bebê, e tem uma família, como é que esse bebê vai viver? E aí? Socorro. E os medos? Nossa Senhora, eu era assim, uma pessoa super paz e amor, as pessoas ainda acham que eu sou, mas dentro de mim, eu tenho que ficar toda hora prestando atenção. O Jasper estava aqui mais cedo, por exemplo, quando a gente estava fazendo nossa aula, né? E ele estava lá dentro, eu tinha constantemente prestado atenção. Será que ele está bem? Será que ele vai abrir a janela? Será que ele vai pegar essa cadeira aqui que ele está pegando porque ele quer subir em cima da janela e pular? E se ele pular? Tanta coisa que uma mãe passa só para poder ser mãe. Esse, lógico, são as dificuldades. Tem o outro lado também, o amor. E o quanto a gente aprende. Não tem nada mais importante na vida do que ter aquele bebê, né? Depois que você tem. Então, assim que eu me tornei mãe, tudo bem, a técnica ajudou durante a gravidez, tudo isso, a coisa da presença, o corpo tá mais aberto, tá. Mas depois, no dia que eu me tornei mãe, eu olhei para aquele bebê e eu falei, nossa senhora, gente, isso daqui é a coisa mais difícil do mundo. Como é que eu vou me manter em mim? Como é que eu vou cuidar de mim se tem esse amor tão grande? Eu posso completamente desaparecer aqui. 100% desaparecer. E mesmo assim, eu sinto... As prioridades mudam completamente. Não, e aquela coisa, aquela conexão que ela é visceral, ela não é algo consciente, assim, é algo primal. Não é? Então, eu percebi. Agora eu tô entendendo por que tantas mães se perdem. Eu tenho toda a compaixão do mundo por elas. Eu sei o que é isso. Eu tenho que trabalhar 20 milhões de vezes mais duro, assim, no sentido de tenho que ter mais presença, tenho que ter mais agilidade para não me perder nesse amor. Que é um amor que a gente se perde. Já vou chegar lá. Comecei todo um programa que ainda gostaria de continuar trabalhando com as mulheres que estão grávidas, porque durante a gravidez eu já estava na técnica há alguns anos antes de estar grávida. Então, para mim foi fácil olhar para aquilo de uma forma consciente do que eu estava passando. Mas se eu não tivesse tido todos esses anos de yoga também, vamos falar que o yoga abriu a porta para tudo isso, né? Se não fosse pelo yoga, eu não teria chegado na técnica. Então, tem muitos anos de autoconhecimento para chegar naquele momento de ser mãe e perceber o grande buraco que eu também podia estar caindo como mulher. Né? E mesmo assim, sabendo de tudo que eu sei, tendo todo o apoio, tendo todo o suporte, continuando o meu aprendizado, eu caí várias milhões de vezes nesse buraco e me deixei de lado várias vezes. E eu sempre tinha que acordar, voltar, não. Eu estou integrando essa criança na minha vida, eu não estou me deixando de lado.
Eu estou integrando essa criança na minha vida, não estou me deixando de lado. Eu estou integrando essa criança na minha vida e não estou me deixando de lado. Mas se a gente está falando de lineagem, ancestralidade, hábitos que foram criados por conta de tudo isso, então a gente está falando de quê? De milhões de gerações que eu acordei para a vida, que a gente tem que... Eu vi isso na mamãe. Eu vejo isso em várias mulheres. Eu acho que... Mas vou terminar. Então, é uma parte que eu gostaria de continuar trabalhando, é uma parte que eu gostaria de poder dar o suporte para as mulheres nesse processo. Me faz um bem enorme. Ontem mesmo eu tive uma vizinha minha que está grávida, que ela está fazendo aulas comigo. Tive uma aula com ela, 5 meses grávida. Não só ela achou mais abertura no corpo, como ela também teve um espaço para que essa transformação acontecesse. Que não é o marido dela, o pai futuro, que não é a médica de um ponto de vista médico, que não é uma amiga do ponto de vista de amigo. Não, é um espaço para que essa transformação, que eu até chamei o programa de Butterfly Mama, porque é a mamãe borboleta, que aquela transformação consiga acontecer e ela consiga sentir, ok, eu estou sendo vista, eu estou consciente do que está acontecendo comigo mesmo. Então, para mim, e ainda continua sendo a grande base da minha maternidade. Não só na parte de ensinar, como ontem eu tive essa pessoa que veio aqui, mas também na minha parte de ser como mãe. E, gente, não é que fica mais fácil. Às vezes eu acho que fica até mais difícil, porque é muito mais fácil eu me largar e viver aquele amor. E dar tudo, e fazer tudo, e tá. Aí eu penso, não, agora eu lembrei de mim, agora eu vou na academia porque eu lembrei de mim, eu vou malhar, ou agora eu lembrei de mim, eu vou cortar meu cabelo, ou agora eu lembrei de mim, eu vou fazer a unha. Isso tudo é muito válido e necessário também, tá bom? Mas aquilo é 1 hora por dia, 1h30 por dia, talvez 3 horas na semana, dependendo da mãe. Eu tenho, graças a Deus, ajuda. Então eu tenho esse poder de ainda ter mais, algumas mães não têm isso. Então, eu gostaria de realmente, que para as mamães que estão escutando a gente, que elas consigam entender que se elas podem aprender alguma coisa aqui com a gente, que eu espero que isso aconteça nos próximos episódios, é de, independentemente de onde você esteja, se você pode ter uma ajuda ou não, se você pode ir para a academia ali agora ou não, ou se você pode fazer a unha ou não, você pode, de graça, sem ter que sair do seu lugar, estar consigo mesma para depois não estar depleted, que é a palavra em português eu sinto que é esgotada. Porque uma vez que a gente sai de si completamente para dar para o outro, porque a mãe vai fazer isso, o sacrifício materno é real, mas a gente não percebe quais são as consequências disso lá no futuro. Porque se eu estou ensinando a meu filho, a minha filha a se sacrificar porque ele se tornou pai ou se tornou mãe, eu não estou dando o melhor ensinamento que eu podia dar. É melhor do que não fazer nada pelo filho. Mas, ao mesmo tempo, seria interessante eu poder ensinar para ele, você é parte de mim, eu vou estar comigo e eu vou estar com você. Eu vou cuidar de mim por enquanto que eu cuido de você. Então, tudo isso são as minhas práticas e o que eu faço e o que eu cultivo, mas de uma forma mais técnica. Se a gente pudesse dar, assim, 5 coisinhas para as mães. Eu sei que é um mundo, são histórias, eu sei. Mas, ao mesmo tempo, vamos tentar, assim, falar com aquela pessoa que está escutando a gente e que ela está aqui, dando o tempo dela para estar aqui com a gente. O que ela podia levar como mamãe sobre a técnica? 5 coisinhas, a gente pode fazer uma, depois fazer outra, depois fazer outra, e a gente pode trabalhar em cada uma delas. Inclusive, agora, nesse episódio, a gente pode falar só sobre uma, se uma delas, entendeu? Se for uma coisa mais longa, a gente pode trabalhar nas outras mais no futuro, você que me diz. Mas como é que a pessoa consegue encontrar esse tipo de presença para não esquecer de si, quando a gente faz a coisa mais sagrada e linda que uma mulher pode fazer na vida, que é ser mãe? Eu acho que isso é muito... Esse é o ponto. Como é que eu posso ser eu? Como que eu vou ser eu? Porque tem essa frase, ser mãe, quando você tem filho, você não vive, você é vivida. Então, como é que eu posso viver juntamente com tudo isso que está acontecendo? Para mim, a técnica Alexander, você teve a sorte
de ter as suas 2 gravidezes, já conhecendo a técnica Alexander. Eu não conhecia. Kaia teve a sorte de ter uma mãe que, quando ela nasceu, porque eu comecei a técnica logo quando ela nasceu. Então, eu vi uma grande diferença de como eu cuidei do Rafa e cuidei de mim junto com o Rafa, e como eu cuidei de Kaia, de Rafa e de mim pós-técnica Alexander. E estar em si te dá mais espaço. Se você tem mais espaço, você vai ter mais paciência. Porque tem uma hora que você acha que você está ficando louca. Sim, com certeza. Algumas horas, É. todas mães. E E você tá ficando louca. Porque se você saiu completamente de si... continuar assim, você vai ficar louca. Com certeza. Então tem uma hora assim, eu acho que no ápice do desespero é que você começa a tentar encontrar maneiras. Mas a técnica Alexander me deu o poder de eu estar tão bem comigo que é o que eu falei antes já. Tudo que antes me incomodava, agora me incomoda tão menos. Mas vamos supor, eu sou uma mãe, tá? Eu tô aqui escutando a gente. Eu sou uma mãe e eu talvez vou na academia ou não. Tenho talvez algum tipo de atividade, exercício físico ou mental. Talvez eu tenha um terapeuta, talvez não. Não importa. Mas a pessoa já tem um interesse no que a gente está falando, né? E esse interesse ela cultivou de alguma forma. E agora ela está aqui escutando a gente. Eu tô mãe e eu sei exatamente o que vocês duas estão falando. E o que é que eu posso fazer durante o ser mãe? O que é algumas coisas que eu posso fazer, ou uma coisa que eu possa fazer para eu não esquecer de mim, para eu ficar comigo por enquanto que eu tô tendo que resolver as 500 outras coisas da vida. Então, eu acho que para você ser mãe e suprir essa necessidade de poder estar assim nesse elo de amor, primeiro você tem que dar atenção para o teu filho. Sem esquecer de si. Porque, eu quero fazer meu tempo para ir cortar meu cabelo, para ir na minha academia. Isso é uma outra coisa. Isso é um tempo extra. Eu posso estar junto, posso não, deveria estar junto com a minha cria, com a minha família e estar em mim. Então, eu tenho que dar atenção a mim e ao outro. Ai, mas eu não quero fazer isso agora, depois mamãe vê, depois mamãe vê, Então, por que não falar, agora eu vou fazer um momento nosso. Então, eu tenho uma parte do dia, um momento do dia, que eu sento e vou brincar e dou toda a atenção. Eu vou me transformar em criança. E eu vou viver a minha criança, trazer a minha criança interior para brincar com meu filho. Essa necessidade vai estar superada da criança, que claro que ela vai continuar querendo toda a atenção, porque esse é ser criança. Mas se você já pode dar aquele momento do dia, seja 5 minutos, que seja 10 minutos, se for meia hora, melhor ainda. Mas sentar e fazer alguma atividade legal, e isso você vai vendo a partir da idade da criança, de quantos anos tem. Então, quanto mais a criança cresça, mais atividades você pode fazer. Mas não precisa sair de casa e fazer algo. Não, algo quero simples. sentar, desenha, faz um desenho, Cantar, corta, canta, dança. Junto com ele. Mas a prática da técnica aí não é só se entregar ao momento, mas é também como é que eu posso estar com o meu filho, no caso, e ainda estar comigo. Ou seja, vamos falar um pouco mais da técnica aqui. Recebi o que tu acabou de dizer. Vou dedicar meia hora de todo dia da minha vida para estar ali 100% com as minhas crias. Mas como é que eu tô comigo também?
Será que tem alguma coisa que eu posso descobrir da técnica, que é um pé no chão, talvez, e sentir as pernas e o pé no chão? Talvez é a sensação do espaço ao nosso redor. Talvez é perceber que a gente está na nossa coluna vertebral. Quais são essas pequenas coisas mesmo, mais da técnica, que a mãe pode se ligar para ela não também estar brincando com o bebê, que é uma coisa maravilhosa também, ou com a criança, e ao mesmo tempo ela pode estar toda... e se esquecer mesmo assim. Então, aí a gente chega na técnica pura Exato, mesmo. uma técnica pura. Imagina, se eu tô assim, carregando minha criança assim. Eu tô esquecendo de mim. Então, peraí, deixa eu voltar, deixa eu ver como é que tá essa relação entre cabeça, pescoço, tronco. Como é que eu estou? Enquanto eu seguro a criança, como é que eu estou? E aí eu vou voltando cada vez mais a maneira de como eu uso a mim, e isso me traz de volta a mim mesma, para fazer algo juntamente com o outro. Ou seja, se eu tô ficando toda errada na hora que eu tô segurando minha criança ou brincando, ou se eu tô dando atenção a muitas coisas ao mesmo tempo, fica difícil de entender o que é que está acontecendo no corpo. Então, a primeira coisa que você diria que a pessoa teria que se perguntar é a relação do pescoço com os ombros? Primeira coisa, como é que tá o teu pescoço? Teu pescoço está livre? No momento tá. E o que é ter um pescoço livre? Ter um pescoço livre é quando eu sinto que não existe tensão entre a pele, os músculos, os ossos, o meu sistema nervoso, o meu sistema linfático. Todas as coisas que ocupam o meu espaço dentro, elas todas têm liberdade, elas não estão sendo comprimidas por nada. E daí, uma vez que eu sinto isso, eu percebo que eu posso existir no espaço de uma forma mais livre também e mais leve. Porque eu não estou segurando nada, então a energia vital, ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe. E antigamente isso para mim era algo mais didático. Hoje em dia é completamente experiencial. Eu nunca estou falando aqui contigo. Ou seja, então vamos supor que você seja o Jasper e eu sou a mãe, tá bom? E eu tô aqui com você te dando as minhas meia hora por dia. Algo que talvez a mulher possa fazer por ela é: eu tô aqui com você, filho, que nem hoje ele estava tocando a bateria dele. Eu posso estar vibrando, ele tocando a bateria, ele pode olhar no meu olho, mas eu ainda posso estar conectada com o chão, pelo meu pé. E eu ainda posso pensar que o meu pescoço, ele está livre. Mas, ao mesmo tempo, para uma mãe que nunca teve uma aula dessa na vida, ela não vai saber o que é um pescoço livre. Não tem como saber. Então, qual é aquela primeira coisa que ela pode perceber que é uma coisa que ela vai saber? Eu sinto que é o pé no chão, por isso que eu estou te perguntando isso. Eu acho que é um conjunto de ideias. Pé no chão é importantíssimo, porque você só pode voar quando você aprendeu a aterrissar. Então, pé no chão é aqui estou eu. E um momento, o pé no chão não é pressionando o chão com o meu pé. Olha, É perceber que o meu pé está aqui e perceber que tem um chão embaixo de mim. sabe o quê? Eu gosto de perceber o contato que eu tenho da borda dos meus pés com o chão. Isso. Se você só perceba qual o contato da borda dos... Sem querer mudar nada, você não precisa mudar nada. Só perceba a borda, o contato que você tem da borda dos pés com o chão. E qual é o contato que você tem da sua pelvis Com a com a cadeira. Ou no chão, se você está. É porque às sentada vezes no chão. muitas vezes a gente senta também e não bota os pés no chão. Então Tá ali em cima. a primeira coisa que uma mãe pode fazer é colocar o pé no Pé no chão. chão. Colocar os dois pés no chão, não ficar com a perna cruzada. Tem muita da coisa de colocar os joelhos unidos um com o outro, como uma forma também de defesa até da pelve. Mas a gente pode colocar os dois pés no chão, isso já é um começo, concorda? Já E daí é um a grande percepção, que é isso que tu tá falando, do que é o pé no chão. começo. Mas sabe o que eu mais gosto de tudo? Porque um pescoço livre a gente não faz. Sim, a gente deseja. A gente deseja. Mas como que eu desejo um pescoço livre? Cada um tem uma ideia sobre o que é ter o pescoço livre.
para mim, eu gosto muito de pensar em imagens. E para mim, claramente, imagina agora que você tem aqui entre as suas orelhas uma nuvem. Pensa que você tem uma nuvem bem fofinha entre as suas orelhas e que você está lá em cima das nuvens e aqui tem uma coluna que me dá o sustento. E como eu tenho esse contato com o pé no chão, o contato da borda dos pés com o chão, o contato da cadeira com o meu tronco, do tronco com a minha cadeira. E eu penso nessa nuvem. Como você se sente quando você pensa numa nuvem entre as orelhas? Mais espaço, é como se não existisse tanto o peso da cabeça ou do pescoço. Então, é um pensamento. É um pensamento. É ativar uma outra maneira de pensar. Então, pensar junto com todo o meu sistema e abraçar tudo mais. O meu entorno. E escolher esse não, esse sim. Ou esse seja, eu não quero, isso eu não quero, isso eu abraço. Pois eu estou aqui, vou brincar que isso daqui é a minha filhinha, tá bom? Eu estou aqui com a minha filhinha. E eu tô olhando para os olhos dela. E, gente, os olhos dela brilham tanto que é muito fácil eu me perder nos olhos dela. Então, a mãe sabe disso, né? Então, aqui eu tô olhando para ela e ela adora a atenção. Mas qual é a melhor forma que eu posso ensinar ela a ser a melhor versão que ela pode ser? É dar totalmente a minha atenção e me perder no meio do caminho? Ou é eu dar para ela a atenção que ela quer e ainda tá em mim? Essa é a ideia. Essa é a ideia. Eu sei que eu vou estar ensinando para ela a melhor forma dela ser. E eu sei que ela já percebe isso de uma forma muito instintiva. E que seja essa relação que eu já estou tendo com ela, eu já estou programando o cérebro dela para ser quem ela vai ser. Então é muito mais profundo do que a técnica em si. Pela técnica, eu consigo ensinar para ela algo que vai dar mais força, mais vitalidade, mais confiança em si, e ela vai ter menos chances de se perder em si. E toda essa coisa da lineagem que a gente vai falando, de se perder, que as mulheres se perdem, todo o patriarcado, que fez com que a gente também fizesse isso, eu tô cortando aqueles maus pela raiz. Eu tô mostrando para ela que ela pode existir, eu posso existir, eu não tô me perdendo. Então vamos lá. Então tá aqui ela, mas aquele olhar dela é tão maravilhoso, eu me perdi, não teve jeito. Você é tão linda, eu não consigo, eu me perco. Ou você está no meio da noite e a criança chora e você chega. Ah, tem essa parte que também. Olhou, pronto, tudo passou. Tudo passou. Mas aqui eu estou. De outra maneira. E é uma forma que eu posso fazer isso, pelo que eu entendi, é o seguinte. Ai, ela é tão linda, ela é tão maravilhosa, mas eu também estou em mim. Eu sinto aquela força que vem do chão, porque meu pé está no chão. E aqui eu também posso estar com ela e dizer, meu pescoço está livre. Eu desejo um pescoço livre, que foi o que você falou. Eu penso nessa nuvem no meio da orelha, que nem você falou, né? E daí é uma forma de eu estar em mim e estar com ela e a gente está dividindo o mesmo espaço, em vez de eu me perder no dela. Concorda? Concordo. Aí tem plenamente. Mais. Agora faz mais uma coisa. Vamos esquecer agora da técnica Alexandra. Total. Agora, e ela ainda está aqui. Não existe uso, não existe bom uso. Certo. Eu nunca escutei falar dessa palavra e aqui eu tenho um estímulo. Como que você chega a isso? Como é que eu chego no estímulo? Esquece a técnica Alexandra? Esquece. Eu volta para lá atrás. Você lá consegue? Atrás. Aqui eu consegue voltar? Eu provavelmente pegaria de qualquer jeito isso daqui. Não, peraí. Digamos, é o bebê. Continua é o bebê. Tá bom. Continua. Não o estímulo, é o bebê. É a melhor estímulo que o bebê. Ai, eu ia totalmente agarrada. Então, o que está acontecendo aqui? Olha só. Todo meu pescoço. Puxando a cabeça para trás. Totalmente. Então, aqui você para. Aqui você para e pensa, olha, eu tô com ela, tá aqui, tá tão linda, eu vou continuar dando toda a atenção para ela, mas eu desejo meu pescoço livre para que a minha cabeça possa repousar em cima da minha coluna vertebral. Eu ainda lembro onde está o chão e eu volto a estar em mim, a trabalhar em mim. E aí não vamos voltar lá.
Isso. E aí, eu lembro que meus braços são conectados desde a minha coluna. Aí eu vou e abraço ela com toda a minha abertura, sem eu ter que me encurvar toda. E por que que isso importa? Porque a forma que eu vejo, eu vou dizer, e você me diz se você acha que concordo ou não. É porque se eu faço isso só uma vez, pode ser que não mude nada, no sentido que eu não vou criar dor, eu não tô talvez me machucando uma vez. Ou a gente acha que não está se machucando porque uma vez gente aquela vai vez não escutar tá. lá na frente. Exato. É. Mas se eu continuo fazendo isso todos os momentos da minha vida, 24 horas por dia, por 10 anos, Virou um grande hábito de estar em mim. ou virou um grande hábito de não estar em mim, se eu não tiver, Sim. e aí eu vou acabar de alguma Lascado. forma que eu não quero estar. Sim. Então, a técnica, Alexandra, que eu vou voltar aqui, só mais uma coisa, eu vejo isso em mídia social toda hora, eu morro de rir, porque eu vejo as pessoas repostando isso, e elas não sabem exatamente o que elas estão repostando, que é aquele ditado do Alexander, que ele diz: You do not decide your future, you decide your habits, and your habits decide your future. Você não decide o seu futuro, você decide os seus hábitos, e os seus hábitos decidem o seu futuro. Só que a gente acha que hábito é algo como uma rotina. Eu vou acordar às 8 da manhã e eu vou para a academia todo dia. Aquilo é um hábito também. Também é. Sim. Mas a técnica é um pré-hábito, né? Ou seja, Ela te mostra os hábitos que você criou dentro de si, do seu corpo, para poder criar esse futuro. hábito de ir na academia, por exemplo. Um exemplo, mas aí o que ele quer dizer com isso, quando ele falou isso, ele não estava falando do hábito de acordar todo dia às 8 horas da manhã Não, e fazer alguma não. coisa. Ele não estava falando desse hábito. Que é o hábito que a gente acha que é o hábito. Ele está falando do hábito de, quando eu estiver aqui, eu estar comigo mesmo e ainda conseguir estar com essa criança. E é isso que vai ditar o futuro. Não que o outro hábito também não vai ditar o futuro, porque ele vai. Se você vai todo dia trabalhar no músculo, você vai ter um músculo mais forte, de certa Até que forma. você para. Sim, mas o que eu estou querendo dizer é que os hábitos, eles também ditam o seu futuro. Se você trabalha todo dia, é mais fácil de você ter dinheiro para pagar suas contas. Se você não trabalha todo dia, você vai ter menos dinheiro no futuro. Provavelmente. É um exemplo, tá? De coisas básicas. Mas o hábito que ele está falando é o hábito de estar em si. Sim. E é esse hábito que vai ditar o futuro. Sim. E esse hábito de estar em mim, de estar em si, de estar presente a cada momento do momento presente, que é difícil para as pessoas entenderem que eu posso realmente estar em mim, eu não tenho que me sacrificar pelo outro. Exato. Eu posso ajudar o outro. Existe estímulo maior do que um filho? Então, Não existe estímulo maior. então, porque isso depois, bom, isso depois também vira cobrança. Tudo que eu fiz por você. É verdade. E agora você me paga com isso. Então, esse hábito de estar presente na verdade, estar se perguntando, o que eu estou fazendo comigo? Porque se eu me pego aqui nesse hábito, esse também é um hábito que vai me trazer lá na frente o meu futuro. Aí, se o meu hábito é estar aqui, eu vou puxar a cabeça para trás. Meu corpo vai me manter em equilíbrio, de uma maneira ou outra. Aí eu vou encurtando, aí lá no fim da vida, eu estou andando assim. Você vê os velhinhos andando bem, ou às vezes nem tanto, mas é sempre isso aqui. É uma falta de noção de onde eu estou no espaço. Exatamente. E como eu estou usando esse meu instrumento que vai da sola dos pés até o topo da cabeça. Esse é o instrumento cantante, é o instrumento dançante, é o instrumento que eu vou para a academia e é o instrumento que eu dirijo, que eu seguro meu bebê, que eu leio. bebê. Então, meu veículo de comunicação. Então, ou de existência, né? De existência. Então, é uma questão de consciência da gente entender a importância de estar em si primeiro. E como mãe, eu sinto que essa é a maior sacada, né? Também já estava há alguns anos na técnica, mas eu percebi, não é o que é melhor para ele que é melhor para mim.
Porque a gente tem muito essa percepção como mãe, como pai, eu sinto no geral, como pessoas adultas diante a um bebê, né? Mas é o que é melhor para mim, que é melhor para ele. Eu ainda não posso esquecer que quando eu estiver no avião, se o avião estiver tendo algum problema, eu tenho que colocar primeiro A máscara a em máscara mim. em mim. Só a ideia eu já fico sem ar. Mas Porque eu como é sei, que... É? eu sei, porque você quer salvar o teu filho. Ou essa coisa de salvar também, que é uma coisa, outra coisa, as preocupações, os medos, as coisas que acontecem uma vez que você se torna mãe, você tem que lidar com tudo isso também. Então, como é que você se mantém em si? E eu acho que a coisa do pé no chão para uma pessoa que está agora escutando a técnica, que nunca escutou antes, perceber todo, que nem que tu falou, a sensação do pé no chão, né, como é que é o nome que tu estava chamando? As bordas As do bordas. rainbow, as bordas Isso dos já pés. ajuda muito. E outra coisa, junto com isso, é aquela ideia do pescoço. E também, se por exemplo, porque olha, eu sinto ereta agora porque meu corpo não me deixa mais colapsar, porque ó, a minha voz já foi embora. Se eu fico aqui no meu velho hábito, eu já não tenho mais voz. E dói. Antes eu não sentia essa dor. Então, perceba, eu tô assim e não adianta você se forçar lá para o alto. Não adianta, porque você vai estar indo de um lado para o outro da moeda. De colapsar para a Então, rigidez. olha, Né? eu tenho um encosto, É. eu posso encostar, mas geralmente eu vejo as pessoas como elas sentam, tá? Estão aqui na frente da cadeira e lá atrás do encosto. Aí, isso aqui continua sendo comprimido. E que Então, para uma pessoa jovem horror, pode deixa ser eu que sair. não doa de cara, mas depois que você Não, fazer mas- isso por 5, 10, 15 anos, Então, as pessoas escolhem os seus hábitos e os que hábitos. determina o seu futuro. Então, só de você dar, eu não gosto da palavra, da frase preste atenção. Dê atenção. Dê atenção aonde eu estou. Olha, aqui eu tenho uma mesa, eu posso deixar minha mão aqui, eu posso deixar minha mão aqui. Se eu estou muito longe do encosto, eu não consigo ter a minha coluna que me dá o sustento. Se eu perdi isso no meio do caminho, porque eu também perdi, voltei com a técnica. Tá, então eu uso o que eu tenho, mas aí use inteiro, ainda com o pé no chão. E é tão simples. É tão simples. É tão simples. É estar presente aqui agora. Então, gente, para hoje eu acho que é isso. Eu acho que mamães, qualquer forma que você achar, e eu já estou falando isso não só sobre a técnica, mas sobre a minha própria experiência de vida e nos meus ensinamentos e no que eu ensino, qualquer forma de você estar com si mesmo, pegue, take it, é isso que eu quero dizer, vá para aquilo. E se aquilo for um banho de mar, que seja um banho de mar consciente. Veja suas perninhas andando, seus pezinhos andando, sinta o cheiro do iodo, sinta o vento no seu corpo. E lembre-se sempre, o máximo que você puder estar em si, mais você vai lembrar do que é estar em si. Então, seja com a técnica, seja com banho de mar, seja com banho de piscina, sempre pode... Seja no chuveiro. Aproveite, desacelera. Desacelera. Esteja aqui agora, sem querer chegar lá. Eu vou chegar lá. Mas como? É chegar eu lá vou que você está chegar querendo dizer, no caso do chuveiro, eu tenho que terminar esse banho. Ai, como mãe. Porque Eu tenho que terminar esse banho, que eu tenho que voltar para minha filha. E você não tá pode ir nem no banheiro. Estado de porque a criança alerta te- constante, estado de alerta constante. A mãezinhas. Bota o pé no chão, olha- sente aquela água, deseja o pescoço livre, mesmo que você não saiba o que é isso. E sempre pense em estar com si, não importa o quê. Estar em si consigo mesmo. A gente tem que primeiro colocar a máscara de oxigênio na gente mesma. Isso serve para os pais também, né? Por sinal. Porque eu vejo meu marido totalmente se deixando embora. Quando ele tá com o meu filho, ele fica assim, ele vai, ele é alto, então ele se esguia, porque ele dá tanta atenção, ele faz assim com o pescoço, porque o olho dele tá completamente vibrado no Jasper. Você tem uma ideia? Quando Caio nasceu, o bebê chorava. Ele saía para a varanda e queria bater a cabeça na parede, porque ele ficava louco, não sabia mais o que fazer.
O teu marido? É? De tanto... Que aquilo que vai dentro, deixa qualquer um louco. Então, o maior O que estímulo... eu faço para consertar aquilo que tá dando errado, tá chorando? O maior estímulo que uma pessoa pode ter na vida, na minha visão, é um filho. Então, se a gente consegue lidar com isso e ainda ficar em nós mesmos, o resto parece muito mais fácil. Concorda? Concordo plenamente. Algo a mais que você gostaria de adicionar? Olha, pode ser... As pessoas podem achar, é fácil para vocês falarem isso, porque os meus filhos já cresceram, ou você tem todo o conforto para poder ter quem te ajude. Se você não tem esse tempo, não posso fazer isso agora, uma hora a criança vai para a cama, ela vai dormir. Tome aquele banho com presença, sente com presença, porque a presença não é uma coisa... A pílula mágica, não, também é uma coisa que você cria. Cultiva. Você cultiva e cria e cultiva passo a passo. São em doses homeopáticas. E a gente quer ter aquilo agora. Não, agora não, ontem, de preferência. Exato, mas cultivar é a palavra. E é em doses homeopáticas, passo a passo, passo a passo. Uma hora você... Olha eu aqui. Olha. Não, Era sem saber. E não tem, e na real, essa coisa de você ter ajuda ou não ter ajuda, ter mais condições financeiras ou não ter mais condições financeiras, ou ter mais o tempo ou não ter, ele é tão relativo. Porque eu já conheci tantas mulheres com tantas condições e a cabeça delas estavam na nuvem, elas estavam na estratosfera e não estavam ali. E já conheci mães que, por passar por sofrimentos maiores, entendem o valor da presença. E daquele sofrimento vem uma força e uma presença que não tem dinheiro que pague. Então, o que a gente está falando aqui vai além disso. Com certeza. Então é isso, mamães. A gente vai continuar falando da técnica. Eu estou trazendo vários pontos, mas ao mesmo tempo vai ter uma hora também que a gente vai se dedicar mais à técnica em si. Mas como esses pontos também são importantes, eu queria falar para as mamães aí que estão escutando a gente que não importa onde você esteja, não importa se você está grávida, se você já teve filhos, se seus filhos estão maiores ou não, sempre existe um ponto que você pode começar a estar com si, por enquanto que você está com tudo mais na vida que precisa da sua atenção. Eu acho que ela concorda. Eu concordo plenamente. Tá é um trabalho, mas é possível. É possível. E mesmo que teus filhos já sejam maiores, mais adultos, porque eles serão sempre os seus filhos. Exatamente. Eles serão sempre os seus bebês, não importa a idade. E sempre tem um momento no qual você pode começar esse ensinamento também. Exatamente. Porque você começou logo da gravidez. Para mim, o Rafa já tinha 9 anos quando eu comecei. E mesmo assim, programou quem ele é. Sim, mas eu vejo que E quem você é a em minha relação? relação com eles é bem mais saudável do que a minha relação que eu tive com a minha família, que eram coisas impostas, que estava todo mundo ocupado com tudo e nem dá atenção para a criança porque não dá tempo. Tudo isso é um pote que são uma sopa, é uma sopa que são vários ingredientes, mas é aquele passo a passo. A paciência que você tem que ter com o teu filho, você tem que ter 10 vezes mais consigo mesmo, para poder criar essa paciência de estar ali, presente, e fazer coisas que você não quer fazer. Deixa eu te contar uma coisa. E só nisso a gente pode falar também do celular. Eu sei que tu não gosta, várias vezes já na aula a Georgia já ficou chateada comigo, eu disse, não, eu vou botar um timer.
no celular, porque eu digo, eu não vou pro celular, só vou depois que esse timer, pum, porque às vezes você tem o hábito de ir checar e isso tira muito também da vida familiar. E eu sei que ela não é a favor muito disso, ela vai poder dizer a própria forma dela de achar isso, que é mais válida ainda, tá? Eu acho que ela tem para dizer é completamente válida. Mas se você tá no level 1, né? Nível 1, nível 2, de querer aprender essa coisa da consciência, eu particularmente acho que o timer é fantástico, porque eu coloco meu celular ali de lado e vou dizer meia hora. Então eu sei que eu não tenho que me dar, eu sei. Mas eu me dei ali, meia hora, não importa, pode estar o mundo desabando. E eu vou trabalhar com o meu filho e eu vou trabalhar em mim. E eu vou ficar ali aquelas meia hora. Não, desse enfoque eu concordo plenamente. Eu só não concordo com aquele timer de, olha, eu vou ficar 5 minutos naquele procedimento do vantagem mecânica. Aí eu ponho o timer. E isso, por sinal, vantagem mecânica é um dos trabalhos que a gente faz aqui, que a gente vai explicar um pouco mais depois. Mas e se meu corpo queria ficar mais? Sim. Ou, e se eu não conseguir ficar esses 5 minutos? Eu vou ficar me batendo porque eu não fiquei os 5 minutos? Entendi. Então, é mais ou menos... E o tempo, ele é tão relativo. E eu brincando, tem que brincar ainda de joguinho. Não é da minha geração, pelo amor de Deus. Ainda tem que ficar ali no... Como é que chama aquele joguinho? PlayStation, e tem vários, né? Mas era tudo isso aqui. Tudo isso aqui. E as crianças, meu Deus do céu, eles estão totalmente conectados com aquilo. Eu não sei nem para onde que eu mexo o quê. Né? E eu ficava fingindo, só para estar brincando com a minha filha, eu fingia que eu estava ali. Aí uma hora parou e falou, mamãe, você não está jogando. Não dá tempo de fazer tudo isso. Olha, o que é a sabedoria de uma criança? Ela parou, olhou para mim e falou, mamãe, tempo sempre tem. Tempo sempre tem. Tempo sempre tem tempo. E isso a gente pode ir nessa conversa aí tão profundamente que é melhor a gente parar por aqui. Ótimo, muito bem. Ótimo, obrigada.